O que é o temido Vale da Sombra da Morte, relatado lá no livro de Salmos? Sabia que esse vale existe até hoje? Pois é, mas o que foi que aconteceu lá para ele receber esse nome tão tenebroso? Eu vou te dar uma dica, hein? Tem a ver com o rei Salomão. Bem-vindo ao 5º episódio da série Vales e Montes de Jerusalém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo está lá em Salmo 23, versículo 4. Quem nunca leu esse salmo na vida? Me conta aí. Quem nunca ouviu falar desse versículo na Bíblia? Quantas pessoas temem o tal vale da sombra da morte? Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, rei de Israel, o grande rei de Israel, que reinava lá em Jerusalém. O rei Davi, ele conhecia muito bem a cidade de Jerusalém. E por falar em Jerusalém, eu preciso te convidar, né? Que tal você vir comigo para uma caravana especial para Israel, onde você vai andar comigo na cidade de Jerusalém, a cidade eterna, a cidade do rei Jesus, a cidade do rei Davi e a cidade que está descrita lá no livro de Apocalipse. Vem comigo, te garanto que você nunca mais vai ser o mesmo. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. O rei Davi, ele conquistou a cidade de Jerusalém das mãos do povo jebuseu. E ali ele estabeleceu o governo, né, da nação de Israel, e mais tarde o rei Salomão, filho de Davi, constrói o templo lá no Monte Moriá, consolidando Jerusalém como o ponto central da nação, da adoração da nação de Israel ao Deus de Israel. Portanto, o Vale da Sombra da Morte, esse conhecido vale, ele era real, gente, ele era físico. Ele ficava em uma depressão determinada, em determinada parte de Jerusalém, que formava de verdade um vale. Mas por que esse vale adquiriu esse nome? O que aconteceu ali? Quais os outros nomes que esse vale tem? Então vamos lá. Esse vale, ele também é conhecido como Geena. Geena é uma palavra grega que significa sofrimento, dor. Também conhecido como Ge Ben Hinnom, que significa Vale do Filho de Hinnom. A origem desse nome está lá ainda, muito atrás ainda, lá com o povo jebuseu. E também conhecido então como Gehinnom, por causa, Gehinnom é a abreviação de Ge Ben Hinnom, ok? Esse vale, atualmente, desde os tempos bíblicos, ele se origina onde hoje fica a portão ou porta de Jafa, ok? E ele vai descendo, passando pelo vale conhecido como Vale de Alquedama, campo de sangue, que foi comprado por 30 moedas oriundas da traição de Judas. E ele vai chegando e se encontra com o Vale de Chavé, que depois se encontra com o Vale de Josafá. Então, uma continuidade de vales. Na época do Antigo Testamento, deste vale poderia ser avistadas as portas do vale, a porta do esterco e a porta da fonte. O Vale do Geena, ou Vale do Hinnom, em um determinado ponto, como eu já falei aqui, ele se encontra com o Vale de Chavé e que se encontra com o Vale de Cedron, chamado de Kidron, ou Josafá, se tornando, aparentemente, o único grande vale. No ponto de encontro desses vales, nós temos a fonte de Guion, que foi a fonte onde o rei Salomão foi ungido e consagrado rei de Israel. Então, você percebe que é um vale muito importante. Vale da Sombra da Morte. Davi lutou ali várias lutas contra o povo filisteu e venceu todas elas. Talvez, quando ele estava lutando nesse vale, essas guerras, ele se lembrasse do quanto ele sofreu, do quanto foi difícil, do quanto foi
dificultoso mesmo vencer todas essas guerras, porque ele viveu momentos de quase morte. Então, talvez por isso, Davi olhava para esse monte, se lembrando das dores, se lembrando das lutas, ele colocou o nome ali como Vale da Sombra da Morte, porque por várias vezes ele mesmo quase que morre ali. Mas, tchan, 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 foi Salomão, filho do rei Davi, quem selou o destino desse lugar. O que acontece? Apesar de toda a sabedoria do rei Salomão, toda a riqueza e todo o relacionamento que o rei Salomão tinha com Deus, na sua velhice, Salomão se corrompe, né, gente? E isso foi, assim, uma derrocada muito forte de Salomão e do seu reino. O coração de Salomão foi pervertido pelas quantidade de mulheres de outras nações com quem ele se casou, e ele foi levado a seguir outros deuses. Pensa nisso. Segundo o livro de Reis, capítulo 11, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Também seguiu a Milcom, que era a abominação do povo amonita. Edificou o altar ao deus Quemos, que era deus dos moabitas. E pior de todos eles, ali nessa região, conhecida como Vale da Sombra da Morte, ele ergueu um altar a Moloque. E aí que a história muda de figura, aí que ela vai ficar mais grave. Esse último, então, foi erguido no vale conhecido como Vale da Sombra da Morte e conhecido séculos depois como Gueena, ou seja, o Vale do Sofrimento, o Vale da Dor. E eu já te explico por quê. Moloque, ele era um deus, conhecido como um deus. E qual era a representação de Moloque? Né? Ele teve várias, mas a maior parte delas, ele era basicamente um corpo humano com uma cabeça de boi e cuja barriga existia uma fornalha, certo? E a adoração a ele exigia sacrifício de crianças vivas dentro dessa fornalha. Pois é. E para que os gritos dessas crianças não fossem ouvidos e fossem abafados, o culto a esse Deus, no culto a esse Deus se tocavam vários instrumentos sonoros, tinham muitas danças, muitos cânticos, com a finalidade das vozes dessas crianças serem abafadas. E é por isso que se começa, então, a imagem do inferno. Por isso, Gueena, o nome que esse vale tem muito tempo depois, significa sofrimento, significa dor. Ali o nome do Vale da Sombra da Morte se mostra ainda mais sombrio, ainda mais aterrorizante. Ali a verdadeira imagem de dor e de sofrimento é revelado. E séculos depois aparece um novo personagem na história bíblica que muda para sempre a história desse vale. Ficou curioso sobre qual personagem eu estou falando? Então, assista o próximo episódio dessa série, Vales e Montes de Jerusalém. Aproveita, comenta aí tudo que você aprendeu sobre esse episódio de hoje, sobre o Vale da Sombra da Morte. Te vejo no próximo episódio. Não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, curtir e compartilhar. Beijo para você. Shalom, shalom.